Ei, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para falar de uma palavra de Deus. Deus colocou uma palavra poderosa no meu coração. Eu fui tremendamente ministrada por ela, impactada. Eu não resisti. Compilei os versículos e estou aqui para compartilhar isso com você, tá bom? Então eu quero que você abra sua Bíblia em João, no capítulo 2, no versículo 2. João 2, versículo 2. Não apenas assista esse vídeo, mas participe comigo. Você vai receber muito. Se você acompanhar na tua Bíblia, conforme a gente for lendo aqui, você vai aprender e vai ter revelação dessa palavra ao ler essa palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você me ouve, você lê, você tem revelação dessa palavra, tá bom? Então tá lá em João 2, versículo 2, diz assim, ó: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos servos: Fazei tudo o que ele vos disser. Queridos, esse texto para mim sempre foi assim difícil de entender esse pequeno versículo aqui. Na verdade, há muito tempo eu ficava um pouco intrigada com a maneira com que Jesus fala com a mãe dele, né? Mulher, que tenho eu contigo? Mulher, o que eu tenho a ver com isso? E isso era algo que me deixava assim um pouco encucado, mas eu pensava, bom, eu não conheço muito bem sobre a palavra de Deus, então certamente eu não estou entendendo alguma coisa. E era isso. Então, por exemplo, na versão King James, diz assim, ó: Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Na versão Almeida, revista e atualizada, na ARA, diz assim, ó: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E na NAA, que é a nova Almeida atualizada, maravilhosa essa versão, diz assim, ó: Porque a senhora está me dizendo isso. Eu, parafraseando aqui, trazendo para os meus dias, eu falando com a minha mãe, eu diria: Mãe, por que a senhora está falando isso comigo, mãe? Não estou entendendo. Não é chegada a hora. Ainda não é chegada a hora. Mas sabe, talvez você, assim como eu, um dia não compreendeu, ou ainda não compreende, vai compreender agora. Por que Jesus fala mulher? Primeiramente, nós vamos entender duas coisas aqui. Antes, isso aqui eu estou fundamentando essa palavra, tá? Primeiramente, por que Jesus usa esse termo mulher? Então, mulher aqui no original dessa palavra se chama gunai. Essa palavra no grego é gunai. E gunai quer dizer mulher, não sem respeito. Ou seja, uma mulher de respeito, uma mulher respeitosa. Então, há comentaristas bíblicos, por exemplo, o Champlin define essa passagem, né? Ele explica, né? Ele não define, ele explica que no grego essa forma de falar mulher é muito comum. Então, era muito comum naquele tempo eles falarem para uma mulher de respeito, para uma rainha, para uma pessoa de nome, de renome, mulher. Mulher não queria dizer algo desprezível, ao contrário, era respeitoso e honroso. Então, Jesus estava falando com a mãe dele com uma maneira respeitosa, mulher. E aqui na NAA, a gente vê que ele fala assim, né? Por que a senhora está me dizendo isso? Por que a senhora me trouxe esse problema, mãe? Jesus está falando assim com ela. E há uma conotação, e há muitos historiadores e estudiosos que falam que aqui Jesus está repreendendo Maria. Jesus já está mostrando que Maria não é ninguém importante. Irmãos, que absurdo! Que visão
miserável é essa? Sabe? As pessoas acreditarem que um filho vai estar tratando a mãe com falta de educação e desprezo, grosseiramente, para que não venham crer que ela seria uma santa ou alguém a ser idolatrado depois. Isso seria muito mesquinho para Jesus, irmãos. Pelo amor de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Você acha que o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo ia tratar mal, ia ser grosseiro com a sua própria mãe? Não! Jesus não está sendo grosseiro. Era uma linguagem da época. Essa linguagem é uma linguagem respeitosa. Esse termo é um termo respeitoso. Eles usavam isso com a maior naturalidade antigamente. Então, quando você ouvir falar esse texto, quando você ler de novo esse texto, entenda algo. Mulher era um termo utilizado para os gregos e para as pessoas, para os judeus, para o povo daquela época. Era um termo respeitoso, honroso. E você vai entender mais para frente como é. Porque nós vamos abrir um outro texto onde Jesus usa essa mesma palavra, que é a mesma gunai, original da mesma palavra, com essa mesma, com esse mesmo significado de mulher, né? Era utilizado para rainhas, enfim, você entendeu, né? Foi. Então, depois que ele fala mulher, né? Ou que seja, por que a senhora está falando isso para mim? Mãe, por que a senhora está me falando isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então nós entendemos o seguinte, irmãos, Jesus, ele tinha total senso de propósito. Ele sabia qual era a hora dele se manifestar no seu ministério terreno. Ele, quando ele foi crucificado, antes de ser crucificado no Getsemane, ele orou e sentiu todo o peso da crucificação, ao ponto de dizer para o Pai, Pai, se possível, faz passar de mim esse cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Então, o que a gente entende aqui? Jesus sabia ali que não era chegada a hora. Ele disse isso para a mãe dele. Mãe, não é chegada a minha hora. Mas eu percebo que, além da parte de Maria, que eu vou falar para você, Jesus, ele, em alguns dos seus milagres, ele pede para que não falem, não falem o que aconteceu isso, não mostrem, não falem. Ele não quer que seja tão público, tão mostrado, porque quanto mais mostrava, mais se fazia propaganda, maior era a perseguição. Então, em alguns momentos na Bíblia, nós vamos ver Jesus falando, não mostra, não mostra, não mostra, não fala, não divulga, vai para casa, fica quieto. Mas o povo não aguentava e o povo falava e isso aumentava mesmo o número daqueles que criam em Jesus e queriam provar de Jesus. Então, ele tinha esse senso de que não era para ser tão divulgado e ele também sabia que não era chegada a hora. Agora, é tão curioso, mas tão curioso, porque é aí que entra o que eu escrevi aqui no meu esboço, nos meus rascunhos, é aí que começa o manto. Sabe por quê, gente? Eles estão num casamento, a mãe chega para o filho e diz: meu filho, acabou o vinho. Eles estão sem vinho. E Jesus fala para ela: mãe, o que eu tenho a ver com isso? Por que você me trouxe esse pepino? Ainda não é chegada a minha hora. E aí Maria vira e fala para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. É aí que começa o negócio. É aí que começa a mensagem. Agora, como diz o pastor Felipe, agora eu vou começar a pregar. Por quê? Porque esse Jesus, com total senso de propósito, fala que não é chegada a hora dele. Essa mulher vira e fala para os serviçais: façam tudo o que ele pediu, o que ele mandar, o que quiser. Gente, e o que acontece depois disso? Jesus dá uma ordem para os serviçais, para pegar as talhas vazias e encher de água. E essa água foi transformada em
vinho. Jesus fez o milagre. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento, transformando água em vinho. Mas antes dele fazer isso, ele disse para a mãe dele: não é chegada a minha hora. E aí eu pergunto para você: por que Jesus falou que não era chegada a minha hora? E por que ele fez o milagre? Eu te pergunto isso. Eu vi duas pessoas na Bíblia, eu vou citar aqui, duas mulheres na Bíblia, que Jesus não deu, talvez, a devida atenção para elas. Uma ele não deu nenhuma, ele só deu porque ela era focada ao extremo. E a outra, ele não teve opção de dar ou não dar, ela chegou e puxou. Então vamos lá, a primeira mulher é a mulher cananeia. Essa mulher focada ao extremo. A gente encontra essa mulher aqui no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 22 ao 28. Vamos ler isso aqui? Vamos ver como que é tremendo isso? E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Nenhuma palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Irmãos, olha a situação dessa mulher. Ela está com uma filha endemoniada em casa. Ela está desesperada. Ela ouve falar de Jesus. Ela é cananeia. Ela não é do povo, não é dos judeus. Ela é de um povo que não tinha amizade com o judeu. Ou seja, nós vamos entender aqui como essa mulher é guerreira além da conta. Aí ela vai, aí os discípulos falam para Jesus despedir ela. Irmão, começa a entender aqui já uma coisa. Quando você começa a ter uma voz, quando você começa a ser ouvido, começa a levantar pessoas que querem te calar. Porque o texto nos mostra isso. Quando essa mulher é ouvida por Jesus, quando a voz dessa mulher ecoa naquela multidão que seguia Jesus, os próprios discípulos, os caras que eram para ser cheios de compaixão, são os primeiros. Ou seja, as pessoas em quem você vai esperar mais misericórdia e compaixão vão ser aquelas que, quando vê que a tua voz está ecoando, vão querer calar você. Já pega isso aí. Pega aí. E aí eles falam: despede-a, porque ela está vindo atrás de nós. Esse povo existe, tá? Ele existe. Mas Jesus respondeu. Ele respondeu para os discípulos. Ele ainda não falou com a mulher. Presta atenção, ele está falando com os discípulos. Ele fala assim, ó: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho mesmo que dar atenção para essa mulher cananeia. Essa mulher não tem nada a ver. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu estou aqui por causa do povo de Israel. Mas olha o que é uma mulher focada. Quando ele falou isso, ela, porém, veio até ele e o adorou, se prostrou, se humilhou, irmãos. Ela o adorou. E ela disse assim: socorre-me, Senhor. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Acha que ela desistiu porque Jesus chamou ela de cachorrinho? Porque ele disse assim, ó: não é justo que eu tire o pão do povo de Israel para dar para o povo de fora. Não é justo que eu tire o pão dos filhos para dar para os cachorros, irmão. Chamou a mulher de cachorro, na cara dura, que Jesus é sincero. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou. Ela respondeu, ela insistiu. Ela disse assim, ó: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que humildade, que fé, irmãos. Que mulher é essa? Que mulher focada
focada. Nada tirou o foco dela. Discípulo não tirou o foco dela. Multidão não tirou o foco dela. O Jesus não querendo atendê-la não tirou o foco dela. Nada tirou o foco dela. Ela tinha sempre um argumento. Era a misericórdia, era a compaixão, era expor o problema. E por fim, a humildade dela e a fé dela. Como quem diz, uma migalha tua resolve o meu problema. Uma migalha. E sabe o que Jesus diz para ela? Presta atenção nessa palavrinha que ele usa aqui. Ele diz, ó mulher, mulher. Jesus chamou a mãe de quê lá no vinho, na multiplicação? Na multiplicação. Na transformação da água em vinho? Mulher. E aqui ele estava admirado com a fé dessa mulher. Ele estava extasiado com a fé dela. Ele diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Irmãos, ela não desistiu. Ela foi, ela peitou o milagre dela. E como que Jesus tratou essa mulher? Ele nem falar com ela, ele não falou. Nem responder ela, ele não respondeu. Mas ela extraiu de Jesus o poder. Quando a fé dela tocou nele, saiu o poder. E ele virou e disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Ele se admirou da fé dela e chamou ela de mulher. Ele estava admirado, extasiado, impactado com aquela fé bruta, com aquela fé que não parava, imparável, e ele chamou ela de mulher, igual ele chamou a mãe. Ele disse para mim, mãe, por que a senhora me traz esse problema agora, mãe? Mas vamos para outra mulher, outra imparável, outra mulher que extraiu, que puxou o milagre para ela. Essa mulher é a mulher do fluxo de sangue, a famosa mulher do fluxo, tá no capítulo 9. Se abriu Mateus 15, vem pro 9. Vai aí comigo. Abre tua Bíblia aí, filho. Não fica só me vendo, não. Pega a sua Bíblia. Mateus 9, versículo 20 ao 22. Diz assim, ó. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes, na pontinha das vestes. Olha que tremendo. Porque ela dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. Porque essa aqui era uma judia. Essa aqui era a filha de Abraão. Ele reconhecia. Então ele virou e falou, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã, curada na hora. Jesus estava de costas, Jesus estava na multidão, Jesus não sabia nem que essa mulher estava vindo. Essa mulher ouviu falar de Jesus, fazia 12 anos, já tinha gastado tudo. Aqui em Mateus não tem detalhes, mas em outro evangelho tem detalhe dessa mulher. Ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e ela ouviu falar de Jesus e ela entrou no meio da multidão. Irmãos, essa mulher sangrando, menstruada, ela era considerada maldita, imunda, impura. Ela estava arriscando a vida dela ali no meio da multidão para tocar na roupa de Jesus. Só que ela disse, olha o poder das palavras. Olha a fé, quando a fé une com a palavra, pum, sai poder. Ela creu, falou, quando ela encostou em Jesus, saiu o poder dele, ele nem viu, ele nem sabia quem era, ele só sentiu que dele saiu virtude. Então ele volta-se para ela, aí que ele olha para ela. Irmão, ela extraiu o poder de Jesus pela fé. A fé dela puxou o poder, arrancou dele poder, extraiu dele poder. A mulher cananeia tirou de Jesus o milagre da filha, a libertação da filha endemoniada por causa da fé dela. E Maria, mãe de Jesus? E Maria? Sabe, eu vejo muitas pessoas falando de Maria
Eu vejo cristãos falando de Maria muitas vezes de uma forma tão rápida, tão superficial, sabe? Como se Maria, mãe de Jesus, não fosse de fato uma mulher especial. Maria é uma mulher especial, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Maria viu o filho crescer e sabia que esse filho seria o Salvador do mundo. Jesus, aos 12 anos, desaparece de uma festa e a mãe e o pai ficam procurando ele, doido por todo canto. E Jesus é encontrado aonde? Encontrado no templo, numa sinagoga, junto com os mestres. E esses mestres, a Bíblia diz que os mestres estavam admirados do conhecimento de tudo que Jesus falava sobre as Escrituras. Com 12 anos, Jesus já falava com mestres. E aí eles chegam desesperados e Maria fala: meu filho, como é que você some desse jeito? Nós estamos preocupados te procurando por todo canto. Ele diz: por que vocês estão espantados? Né? Eu estou aqui parafraseando o texto. Por que vocês estão espantados, gente? Vocês não sabem que o meu lugar é na casa do meu pai? Com 12 anos, já era ativado em Jesus o propósito. E a Bíblia diz que Maria guardava tudo aquilo no seu coração. Maria ouviu o anjo, Maria gerou o Salvador do mundo, Maria obedeceu, Maria creu, Maria criou Jesus, Maria seguiu o próprio filho. Essa é a mãe do nosso Jesus. E nesse milagre, que me encucou durante tanto tempo, eu ficava encucada com esse negócio. Outro dia andei perguntando aqui para um e para outro. Eu tinha algumas coisas e meditando, buscando, eu comecei a observar várias coisas na Bíblia. E o meu espírito recebeu essa revelação de Deus. A fé da mãe ativou o poder do filho. Jesus operou milagre porque Maria creu. A fé de Maria, mãe de Jesus, ativou o poder que estava em Jesus. A fé de Maria tocou no filho. Quando, gente, vamos trazer para real? Vamos falar real? Imagina agora eu viro e falo assim: filho, acabou o vinho. E, gente, acabar o vinho, naquela cultura, naqueles dias, era desonra para aqueles noivos por uma vida inteira. Poderia até acabar o vinho, mas não poderia ficar sem vinho. Não poderia faltar vinho. Poderia acabar, mas não poderia faltar. Você consegue entender? Vinho era o símbolo da alegria. Então não podia ficar uma festa. As festas duravam 7 dias. Então certamente esse dia já era no final. Então acabou o vinho, porque o vinho era servido liberado. Eram 7 dias de festa com muito vinho. Vinho à vontade. Só que não podia acabar o vinho, era desonra. Era marcar uma família para sempre se o vinho acabasse. Então era sério. Quando Maria foi para Jesus, ela foi querendo ajudar, porque ela fala aqui o seguinte na Bíblia, ela fala eles, ela usa esse termo, eles. Esse eles, ela tá pensando no sufoco que aquelas pessoas iam passar. Ela diz assim, ó: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Eles. E aqui eu vejo uma mulher de Deus preocupada com os amigos ou parentes. Mas em seguida disso, eu vejo uma mulher com muita fé. Porque quando Jesus fala para ela: a senhora está me falando desse assunto, por quê? Não é chegada a minha hora, ela não está nem aí para isso. Sabe o que ela faz? Ela vira e fala: gente, vamos fazer tudo que ele mandar. Ela ignorou. Ela ignorou. Sabe por quê? Porque quando ela foi até Jesus, ela foi certa de que ele ia fazer. Ela foi certa do milagre.
Ela foi cheia de fé, irmãos. Ela não foi intercessora, não. Ela foi a pessoa que tinha a fé para ativar o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele é ativado pela nossa fé. Você chorar não muda a decisão, não muda Deus, não comove Deus, não faz Deus se mover. Você reclamar, você espernear, você se fazer de bom, você se fazer de santo, você dar sopa, cobertor pro povo com frio na rua. Nada disso move Deus na tua vida. Nada disso transporta os seus montes. Agora, a fé move montanhas. E a fé de Maria tocou Jesus. E Jesus foi lá e fez a transformação daquela água em vinho. Maria creu que Jesus faria o milagre. Jesus, vendo a fé da mãe, ele ficou só vendo a mãe, gente. Ele olhou para a mãe dele, vão, faça tudo que ele pedir. Por quê? Ela não esperou ver o vinho para falar, vão lá e sirvam o vinho. Ela falou, vão e façam tudo o que ele quiser, tudo que ele pedir. Isso aí é o quê? Isso aí é intercessão ou é fé? Antes dela ver o vinho, ela não falou para ele, transforma a água em vinho. Ela falou, o vinho acabou. Ele falou, ó, não tenho nada a ver com isso, não tá na minha hora ainda, me deixa. Aí ela fez o quê? Gente, pode ficar aqui de prontidão, porque ele vai fazer. Aí ele viu a fé dela e fez, por causa da fé dessa mãe maravilhosa, Maria maravilhosa. E não para por aí não, queridos. Não para por aí não. Maria continua caminhando com Jesus no seu ministério terreno e vai com ele até a cruz. E lá na cruz, lá na hora no Calvário, na última hora, ele fala para ela, mulher, eis aí o teu filho, que era João, o discípulo amado. E ele disse, eis aí a tua mãe. E João, o discípulo amado, cuidou de Maria até o final. Foi ele quem ficou com Maria, mãe de Jesus. Foi o discípulo, foi o apóstolo João que escreve esse livro aqui. Então eu quero dizer para você o seguinte, tenha uma fé como a de Maria, mãe de Jesus. Tenha uma fé dessas. Ela ouviu do próprio filho, não é chegada a minha hora. Ela falou assim, ó, façam tudo o que ele quiser que vocês façam, porque a fé dela falou para ela, ele vai fazer. E ela deu o comando para os caras. Então, meu irmão, recebe aí o seguinte, para de ser religiosinho, sai dessa caixinha da religião, para de achar as coisas sem saber e começa a ver o que move Deus na tua vida. É a fé. As pessoas falam tanto em obediência. Primeiro você tem que crer, depois você obedece, depois você vive. Primeiro você crê, depois você faz tudo. A salvação não é assim? Primeiro você crê, depois vem todo o resto. Não é diferente com as demais coisas que você precisa na sua vida. Fé, fé. Tudo é possível ao que crê. Tenha uma fé. A fé como a mãe de Jesus teve, queridos, ela teve fé desde o começo. Ela é um exemplo de fé para nós. A gente precisa ter essa compreensão. A gente precisa sair dessa caixinha da religiosidade, sabe? Nós somos os filhos de Deus, nós somos cristãos, a gente tem que ter uma mentalidade livre, sabe? Para expressar, sem ter nenhuma preocupação. Sabe? Não seja uma pessoa, não ignora isso, de que Maria é uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, mãe do nosso Jesus Cristo. Eu, assim, fui muito compelida a falar sobre isso. Realmente eu fiquei muito impactada, ruminando tudo isso durante dias e procurei, sabe? Perguntei para o pastor Janderson e olha, Deus falou tanto comigo a respeito disso e eu estou compartilhando com você, para que você seja abençoado com essa palavra, para que você não seja medíocre no seu nível de fé, na sua caminhada com Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado,
que a sua fé tenha sido alargada, que você tenha recebido revelação através da mãe de Jesus, de Maria, através da mulher cananeia, através da mulher do fluxo, através de Jesus Cristo, através da unção que está nessa palavra. Amém, gente? Eu agradeço. Se você chegou até o final desse vídeo, você é guerreiro, porque ele ficou enorme, mas realmente era necessário explicar algumas coisas no começo, fundamentar, desenvolver e fechar, tá bom? Se você chegou até o final, glória a Deus, tenho certeza que você não é mais o mesmo. Você era um antes desse vídeo e um agora depois dele, tá bem? Graça e paz. Fiquem na paz, queridos. Tchau.